Olá, internauta, consumidor inteligente. Mais uma vez estamos aqui com entrevista com o nosso diretor executivo da SCI para mais assuntos relacionados aos benefícios do INSS. Tudo bem, Raul? Como vai? Tudo bem, Sidney. Obrigado. E você? Tudo maravilhosamente bem. Raul, dos dois vídeos anteriores relacionados a este assunto, teve muita repercussão. E parece que cada vez que a gente grava surgem novas perguntas, né? Bom, e nesse terceiro vídeo, o Raul ficou de dar aí criar uma solução para o pessoal, né? Os que não estão aptos para poder usar os bônus para o consumo, né, Raul? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Ótimo, Sidney. No último vídeo, nós comentamos que não era possível que a pessoa usasse os bônus para o consumo do mês se ela não estivesse com alguns requisitos para poder receber os bônus. No caso, o consumo em dia, os 3 diretos, o número da conta, etc. Antes a gente não conseguia fazer isso. Conseguimos uma solução agora, tá? Eu vou explicar como funciona essa solução, mas é muito simples. O cliente vai ficar muito satisfeito com essa notícia. Que bom, Raul. Muito, muito satisfeito. Porque realmente é interessante para a empresa que ele mantenha o consumo em dia, né? E para ele que está com o bônus bloqueado, é interessante que ele faça o consumo, porque se ele não fizer o consumo, ele também pode ser excluído. Então é muito interessante que ele continue ativo com o negócio. Então, para os clientes hoje que não estão com o consumo em dia, não estão com os 3 diretos e também não estão com o número da conta cadastrado, teoricamente, pelo manual de negócios, eles não irão receber os bônus. Mas, se eles tiverem com pelo menos o número do PIS cadastrado, o número do PIS lá que ele coloca no cadastro, ele consegue usar os bônus para pagamento da sua cesta do mês. Por que isso? O número do PIS serve para que seja descontado o INSS. E nós não podemos fazer nenhum pagamento ao cliente se não descontar antes o INSS. Então, antes de ele usar os bônus para pagar a cesta, tem que ser descontado o INSS. Por isso, então, a exigência do número do PIS. Então, primeiro desconta o INSS, aí o bônus fica liberado para ele usar para efetuar o consumo. Ele usa, efetua o consumo, o valor que ficar restante acumula-se então para o próximo mês. Ele não recebe em conta porque ele não tem os requisitos que eu falei antes, mas ele pode usar os bônus para pagar o seu consumo. Muito bem. Tá aí então, missão dada, missão cumprida. O Raul colocou aí para vocês, consumidores, uma solução para aqueles que estavam com esse tipo de problema, né, Raul? Inclusive, Sidney, isso já está ativo no sistema. Olha que bom! Ele já consegue, até novidade dia 5. Em primeira mão para você aqui, internauta. Isso, até dia 5, agora sexta-feira, ele consegue já usar os bônus para pagar o consumo seguindo essas regras que eu falei agora. Poxa vida! Parabéns, Raul! Raul, vamos falar da questão de pagamentos de bônus. Existe um valor mínimo para que esse bônus seja pago e na oportunidade eu quero que você fale também a respeito do desconto do INSS. A partir de que valor? Segundo o manual de negócios, Sidney, o valor mínimo é R$50. Tá? É um valor estipulado para que seja, ao menos na hora de fazer o pagamento, um valor, né, que se consiga trabalhar melhor ali. Antes era R$20, mas era um valor muito pequeno. Descontava o INSS e a gente ia pagar R$10 da conta do cliente. É um trabalho muito dispendioso para a empresa de fazer um depósito de R$10. Né? Então nós aumentamos esse limite para R$50, o valor mínimo para se receber os bônus. Em cima desses R$50 é descontado o valor do INSS, que é os 11%, e a empresa vai pagar então os R$ 44,50, ok? O mínimo é para cálculo, bruto. Aí desconta o INSS e a empresa paga os R$ 44,50 que tiver lá disponível. Na administração lá do Facebook, inbox, nós recebemos muitas perguntas referente a esse tema aqui. A pessoa quer participar da SCI, ela quer ser um consumidor inteligente, mas ela ainda está recebendo o seguro-desemprego. Como fica uma situação dessa pessoa? Olha, ela pode participar normalmente, Sidney, normalmente, não tem problema algum, tá? Não com a gente, né? Mas é necessário que de primeira mão ela não coloque o número do PIS no cadastro dela. Porque se ela colocar o número do PIS,
será descontado o INSS automaticamente. E o INSS pode conflitar o seguro-desemprego com ela pagando um outro benefício por trás. E aí ela corre risco sim, de perder o benefício. Então, a solução é essa, ela pode participar, pode fazer rede normal, mas no período que ela está recebendo seguro-desemprego, nós aconselhamos que ela não coloque o número do PIS no cadastro. Então, consequentemente, ela vai estar acumulando alguns valores aí que ela vai poder estar retirando logo após ela estar resolvendo a questão do seguro-desemprego. Assim que ela terminar de receber os meses de seguro-desemprego, ela adiciona o número do PIS e recebe tudo acumulado. Não vai perder nada, só vai receber num tempo diferente. Muito bem. Raul, ok. Uma outra situação. Recebo muitas perguntas em inbox no nosso Facebook. A pessoa está trabalhando, o nosso consumidor inteligente está realizando o trabalho, produzindo com a sua rede e de repente ele sofre um acidente e precisa de um afastamento. Como que funciona? Bom, duas situações, Sidney. Se essa pessoa estiver trabalhando numa outra empresa registrada, ela vai ter o afastamento normal pela empresa que ela está trabalhando. É importante salientar isso. Ela tem uns 15 dias pela empresa e depois, a partir de 15 dias, pelo INSS. Mas tudo isso com a empresa que ela está trabalhando. Agora, se o cliente não trabalha em nenhuma outra empresa registrada, simplesmente só com a SCI, como autônomo, nesse caso ele consegue um afastamento pelo INSS pago pela SCI. Consegue excelente, sim. Excelente. Porém, aí entra questões do próprio INSS, sai da nossa jurisdição. Okay? Eu vou passar um pouco do que eu pesquisei, tá? Mas isso, quem quiser saber mais, eu aconselho procurar o próprio INSS, tá? Porque esses assuntos às vezes fogem um pouco da nossa jurisdição, Nós pagamos o INSS, contribuímos com benefício. Certo. Porém, já a questão de afastamento já é direto com o INSS. Okay. Eu sugiro então que o cliente, se tiver mais alguma dúvida a respeito disso, de como proceder, é mais fácil consultar direto o INSS pelo site deles ou ligando até a sede deles ou o ponto que eles têm em cada cidade. Certo, tá? certo. Bom, assim que o cliente sofre um acidente, que o médico realmente define que ele está inválido ou inapto para trabalhar, ele deve procurar uma perícia do INSS, um médico perito do INSS que vai fazer os exames com ele e definir se realmente ele não vai poder trabalhar. Definindo isso, o médico vai dar um laudo para o cliente, okay. No caso para a pessoa que sofreu o acidente. Sim. Ele leva esse laudo no INSS e consegue então receber esse benefício. Tá? No nosso caso, nesse caso do cliente que não tem uma outra renda, um outro trabalho fixo, só como autônomo mesmo, ele já recebe esse benefício do afastamento direto no primeiro dia que ele ficou afastado. Olha. Diferente da empresa que ele recebe 15 dias pela empresa, e a partir daí pelo INSS. Aqui não. Como autônomo, ele já recebe desde o primeiro dia de afastamento. Olha que interessante. Então, se isso acontecer, eu aconselho o cliente imediatamente já fazer esse exame de perícia, passar pelo médico perito do INSS e já procurar os seus direitos em algum estabelecimento do INSS da sua cidade. Tá? E aí eles vão dar a orientação necessária para fazer esses exames e tal. E aí então o cliente pode receber esse benefício. Só que é bom lembrar um detalhe importante, Sidney. O valor que ele vai receber e também se vai receber ou não, depende muito do valor contribuído e dos meses, da quantidade de meses que ele vem contribuindo. Se ele começou mês passado, por exemplo, na SCI, começou a contribuir agora com o INSS, um valor baixo lá, 50, 100 reais, por exemplo, ele corre o risco de não conseguir o benefício, porque é muito pouco tempo de contribuição. Sim. E o valor também é muito baixo. Mesmo que ele consiga, não vai fazer muita diferença para ele. Tá? Mas esses detalhes, se vai conseguir ou não, a gente não tem como prever. Às vezes ele consegue, às vezes não consegue. Já teve casos da pessoa conseguir, mesmo contribuindo com um valor menor, conseguir um benefício de afastamento de até um salário mínimo. Ou teve casos da pessoa estar contribuindo certinho e também não conseguir. Por isso que eu falo que sai um pouco da nossa jurisdição. Depende muito do que eles vão decidir lá com a perícia, com o laudo do médico perito. Bom, e tá aí, de repente, numa situação dessa, a gente pode ilustrar, fica mais claro,
para o nosso consumidor inteligente a função, né, do INSS, né? Não é só o arrecadamento, tem a contrapartida também. Uma pessoa que está, fatalmente, uma pessoa que está trabalhando há mais de um ano, exemplo, né, há mais de um ano trabalhando e precisa usar, com certeza ela vai ter o suporte, aí, a contrapartida do INSS. É uma ferramenta importantíssima para quem é autônomo, para quem trabalha por conta. Bom, Raul, novidades no escritório virtual. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista e o Raul estava falando para mim, né, no extrato, a questão lá do INSS, o imposto de renda. Eu gostaria que você fizesse uma simulação, se possível, para a gente, Raul, para os internautas. Claro, Sidney, claro. Nós tivemos, há 2, 3 dias atrás, essa nova implantação no sistema, e agora virou-se o mês, né? E aparece hoje lá, na área do cliente, no extrato dele, um resumo diferente do que aparecia antes. Agora aparece detalhadamente o valor que ele tem para receber, o benefício do INSS, descontado, etc. Então, eu vou fazer uma simulação bem rápida, com números redondos, para a pessoa poder entender certinho como funciona. Vamos simular que o cliente tenha um saldo dentro do mês de R$1.000, certo? Então, no extrato dele, ele vai ver, na primeira linha, lá no resumo do extrato, saldo do mês, R$1.000. Na linha de baixo, desconto do INSS, que são os 11%, R$110, certo? Na terceira linha, acumulado do mês anterior, no nosso caso aqui, de dezembro, né? Janeiro para dezembro. Sim. Digamos que ele tenha, então, R$100 que ficou a ver do mês passado. Então, ele vai ter lá mais R$100. Somando, né, os 890 mais os R$100, 990. Nesse caso, ele não tem nenhum desconto de imposto de renda. Okay. Então, o imposto de renda, que é a quarta linha, fica R$0. Tá? Na quinta linha, ele vai ver o valor pago. Quando nós pagamos algum valor para ele na conta, a gente dá baixa lá, então o valor some lá do saldo do mês e vem para o valor pago, né? Ou quando ele desconta o próprio consumo da cesta dele. Então, se ele usou, por exemplo, R$200 para descontar o consumo da sua cesta, então no valor pago ele vai ver lá R$200, que é como se nós estivéssemos pagando para ele e ele está usando esse dinheiro para pagar o consumo dele, tá? Então, resumindo até aí, ele está com R$1.000 saldo do mês, desconto do INSS de R$110, 890, totalizando. Aí ele tem mais o acúmulo do mês passado de R$100, totalizando então 990. Ele usou R$200 para pagar o consumo, o valor pago R$200, então ele tem a receber 790. Tá? É o que nós vamos pagar na conta dele. Certo. Okay? Quando nós fizermos esse depósito na conta dele, a empresa vai dar baixa e automaticamente vai aparecer em valor pago mais 790, totalizando então o valor pago 990. Tá? Então aí encerra-se o extrato. Se por acaso ficar algum valor acumulado, né? Às vezes a gente arredonda pelos múltiplos de 10, redonda para 780, por exemplo, ficou R$10 acumulado para o próximo mês. Então, vai aparecer uma sexta linha para ele, que é o acumulado para o próximo mês, R$10. Tá? E no próximo extrato, ele vai ver acumulado do mês anterior, R$10, tá? Que vai somar, né? Esse valor acumulado do próximo mês, ele não desconta mais INSS, porque já foi descontado no mês passado. No mês anterior. Então, essa simulação é bem simples, né? O cliente vai conseguir entender perfeitamente. Se tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o SAC, que o pessoal do SAC explica certinho para ele. Bom, é isso aí. Fica por aqui então mais uma TVSCI com o terceiro vídeo aí dessa série, desse assunto polêmico, né, o INSS. Raul, suas considerações finais. Ok, Sidney, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar explanando mais. É interessante que os clientes tenham esse suporte, muito interessante isso, e que fique registrado, né, que nós estamos fazendo de tudo, essas alterações são para melhoria no sistema. Tá? O INSS ele não é só um desconto, é um benefício que o governo oferece, okay, através da SCI. Tá? Então, é muito importante o cliente saber que isso é um benefício para ele. Então fica por aqui mais um TVSCI, o terceiro episódio aí falando
dessa questão do INSS. E lembrando a você, internauta, que em breve nós teremos aqui outros departamentos. Na questão do INSS teremos também o pessoal da contabilidade falando mais detalhes sobre esse assunto, porque é muito abrangente, é muito profundo as informações que nós temos a respeito desse tema. O nosso muito obrigado. Você pode continuar curtindo a nossa fanpage. Chegamos aí aos 5 mil curtidas, Raul. 5 mil curtidas, um marco na história da empresa. Então nós no departamento de marketing, estamos muito felizes com este procedimento, com essa meta atingida. Então a você, telespectador, você internauta, nosso muito obrigado. Acompanhe a gente, muito em breve um outro vídeo aqui para você. Até mais!